Vai. Parece que precisa reiniciar, né? O hino. A música. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os
Oração, instrumento para multiplicação. Nós sabemos que missões nacionais têm tido 4 pilares, né, no seu projeto deste ano. E fala do amor, né, amar, orar, repartir, multiplicar. E a oração, ela é uma base, né, algo muito importante para essa multiplicação. Qual é nossa missão, né? A missão da igreja, multiplicar, né? O nosso ID, né? O ID que Jesus nos deu. Então, nós precisamos orar para que haja realmente a multiplicação. Vamos fazer, então, uma leitura bíblica, João 14, 12 a 14, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Nós vamos orar ao nosso Deus. Eu vou pedir à irmã Wayne que nos eleve a Deus em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, grande é o Senhor e não digno de ser adorado. Nós queremos, ó Pai, nesta hora te agradecer por esse momento tão especial que a tua igreja separa, Senhor Deus, para prestar culto ao Senhor. Queremos te agradecer por essa oportunidade que é tão importante na vida da tua igreja, para cada um dos teus filhos, Senhor. E te suplicamos que o Senhor receba a nossa adoração. Amém. Queremos, ó Pai, te agradecer porque o Senhor tem colocado diante de nós a possibilidade de nós nos vermos todos os dias, Senhor. Muito obrigada pela vida, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos que tem procurado te servir, ó Pai. Queremos te pedir que o Senhor nos use como instrumento para multiplicar. Multiplicar, Senhor Deus, a convivência, multiplicar, Senhor Deus, o amor, multiplicar, Senhor Deus, a ajuda, multiplicar tudo aquilo que é necessário no teu reino, ó Pai. Queremos, ó Pai, te oferecer esse momento, que o Senhor se agrade de nós. Pedimos, Senhor Deus, pela irmã Venância, que está à frente deste culto, que ela seja, Senhor Deus, usada pelo Senhor. Abençoe o pastor Hamilton, abençoe o pastor Roberto e todos que estão envolvidos, Senhor Deus, nesta programação. Que todos que estiverem participando, Senhor Deus, prestando esse culto ao Senhor, que tenha o seu coração alegre, que receba, Senhor Deus, da tua palavra, e receba, Senhor Deus, a tua orientação, que sejam todos, ó Pai, abençoados por ti. Fica conosco, porque nós necessitamos de ti. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com a equipe de louvor Lugar Secreto. De louvor com o hino Lugar Secreto. A música Lugar Secreto. Lugar secreto é o lugar onde habita o Espírito Santo de Deus. E é só lá, somente lá. Você pode falar com ele, você derramar. Ele pode ir lá te visitar. Pega a sua vida do Senhor Jesus, entrega o seu coração. Esteja agora envolvida no Espírito Santo de Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Foi quando
Vamos ter agora as comunicações, né? 360 graus com a irmã Ana Paula, e logo após ela estará fazendo também o momento missionário. Boa noite, irmãos. Nós queremos lembrar aos irmãos da campanha do quilo, né? Nós precisamos da ajuda dos irmãos, nós precisamos de alguns itens para a cesta básica, algumas famílias que nós estamos atendendo, né? Já nesse período que nós estamos online, a gente já tem algumas famílias que nós atendemos, e nós precisamos da colaboração dos irmãos. Se os irmãos puderem, né, doar os itens da nossa cesta. A nossa igreja está funcionando já de segunda a sexta, de 8 às 16 horas. Podem deixar na igreja, né? Ou então, se o irmão preferir, pode fazer a sua contribuição, a sua doação através de oferta e informar o irmão Marcionil que a oferta está sendo destinada à campanha do quilo. Né? Não deixe de contribuir, porque há muitas famílias que precisam, né? Muitas famílias que dependem dessa colaboração, essa ajuda com a cesta básica. E aí está a nossa conta da igreja, né? O WhatsApp do irmão Marcionil, e os irmãos podem fazer a doação tanto dos dízimos quanto das ofertas, né? Oferta para missões, oferta para a campanha do quilo, né? Os irmãos sempre discriminem a oferta para que se destina aquele valor, para que o irmão Marcionil possa organizar, né? Todo o trabalho. Aqui nós queremos informar, nós já tivemos a reunião de líderes no dia 15, foi uma reunião muito boa, e nós teremos a nossa assembleia no próximo dia 3. A irmã Wayne já fez a convocação, já colocou a convocação pelo WhatsApp, então vamos estar atentos, será no sábado, dia 3, né, organizar o nosso horário, o nosso dia, para que nós possamos participar desse momento administrativo da nossa igreja, online, né, mas um momento muito importante também, o culto, né, ao Senhor, de uma forma, na forma administrativa. Pedir para o Pedro voltar rapidinho no slide anterior, porque o pastor está fazendo também o atendimento no gabinete online. Então, os irmãos que desejarem, né, quiserem bater um papo com o pastor, ele está lá à disposição às quartas-feiras, de 2 às 18, e aí tem que ligar para a igreja. Liga para a irmã Marta, não é para mandar pelo WhatsApp, liga para a irmã Marta e agenda o horário, e ela vai estar encaminhando para o pastor, tá? Então, quem quiser, né, ter um atendimento com o pastor, só entrar em contato com a igreja. Nós temos alguns aniversariantes hoje, né? Nós temos o irmão Marcionil, que aniversaria hoje, e aniversário de casamento da Luciana e do Eduardo, né? Então, que Deus possa estar abençoando os irmãos com muitos anos de vida, né? Muitos anos de matrimônio. Irmão Marcionil, que é o nosso tesoureiro, né? Que Deus possa estar dando saúde, sabedoria, né? Para o irmão na condição também não só no trabalho secular, mas também na sua dedicação, né, que ele tem ao trabalho do Senhor. Irmão Abelardo também também ajuda, né, trabalha na igreja, e é um dos nossos membros que também fez aniversário essa semana. Então, vamos orar por eles, né, e quem puder, manda um parabéns lá no Zap ou pelo Facebook, que os irmãos com certeza ficarão muito felizes. E ore, né, como nossa ênfase hoje é a oração, ore por eles também, né, ore pelos aniversariantes da semana. Nós estamos em missões, né? Começamos missões no primeira quarta-feira do mês, nós começamos a nossa campanha de missões nacionais, né? Fizemos missões mundiais, missões estaduais, missões nacionais, tudo online, né? A gente vem nesse período todo e graças a Deus nossas campanhas têm sido uma bênção. Nesse mês de setembro, o nosso tema é Porque Ele Me Amou. E a nossa divisa está lá em 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E agora nós vamos ouvir um testemunho de uma igreja, de uma irmã da igreja, Primeira Igreja Batista de Fátima, e ela vai estar contando um pouco da experiência da igreja nos momentos missionários, na campanha de missões, né, que eles fazem lá. Ela vai estar relatando um pouquinho sobre essa campanha. Então, vamos ouvir o testemunho dessa irmã. Aprendi que missões é missão da igreja. A visão de Deus é o mundo. O tempo de Deus é agora. Jesus Cristo nos deu a grande comissão, repetida nos 4 evangelhos e também no livro de Atos. Como igreja,
temos percebido que estamos avançando no imperativo deixado por Jesus, que é a evangelização do Brasil e do mundo. Aprendemos que o maior investimento que podemos fazer com os recursos que Deus coloca em nossas mãos é na obra missionária. Por isso, desafiamos cada irmão a cooperar com alegria, com gratidão, com generosidade, de acordo com a prosperidade de cada um, porque as consequências desse investimento são pessoais e eternas. Somos a igreja, os trabalhadores. Tínhamos um sonho de alcançar o alvo de R$15.000. Nesta campanha, as pessoas foram impactadas com o tema, com a música, com os testemunhos dos missionários, algo que eu considero muito importante em uma campanha, com os projetos desenvolvidos pela Junta de Missões Nacionais e com o coração amoroso ofertaram. E para a glória de Deus, ultrapassamos o alvo. Então, só temos que nos alegrar e regozijar, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Continuamos aqui firmes, segurando as cordas. Irmãos, missões é um trabalho da igreja, né? Não é um trabalho só daqueles que estão no campo, como o Roberto, né? Mas é um trabalho de cada um de nós, né? E às vezes a gente não pode ir nos campos longínquos, mas a gente pode fazer missões, né, onde nós estamos. E nós, como igreja, precisamos apoiar esse trabalho, apoiar com a oração, apoiar com a contribuição. Então, nós temos um alvo, o nosso alvo é de R$10.000, né, para a campanha desse ano. Então, vamos trabalhar, né, vamos fazer o nosso alvo pessoal e vamos trabalhar para a gente, como a igreja, a PIB, né, que a gente acabou de ouvir aqui da PIB Fátima do Sul, que a gente consiga ultrapassar o nosso alvo, que seja o nosso desafio ultrapassar o nosso alvo. Desde o dia 1º de setembro, em todos os cultos, nós estamos ouvindo testemunhos de missionários, né, que estão vindo aqui, estão vindo participando do nosso culto e contando um pouco da sua experiência. E nós também podemos apresentar um pouco do que do que tem sido feito, né? Por exemplo, a gente sabe que lá na Cristolândia são servidas refeições, né, diárias. Nós temos adolescentes, né, que utilizam drogas, bebidas, né, e que a gente precisa ter um trabalho para alcançar essa população, né? E lá na Cristolândia a gente tem muitas pessoas envolvidas com drogas e que precisam ser resgatadas. Esse é um dos projetos que é sustentado por missões, né? É sustentado pela nossa oferta. Então, nós precisamos, né, participar, precisamos conhecer, né, nos aprofundar um pouquinho mais. Se o irmão quiser chegar vai lá na internet e procura Missões Nacionais. Tem as revistas que contam experiências, tem vídeos, tem muito material. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do que é feito, do que é realizado, você pesquisa, né? Vai lá, porque é um trabalho muito bonito. E é um trabalho que precisa das nossas doações, precisa da nossa colaboração. Além do nosso alvo, né, nós estamos propondo algumas outras ações, como o Bazar Missionário, né? Nós vamos organizar o Bazar a partir desse final de semana, nós vamos colocar no Facebook, no WhatsApp, algumas doações que a gente recebeu, e vocês poderão comprar. No domingo, nós vamos montar esse bazar lá na igreja, porque o irmão que for pegar a sua quentinha, né, que for pegar o seu almoço, pode ver o bazar e ele pode levar, comprar alguma coisa para estar ajudando também em missões. Tá? Então, se o irmão ainda tem a sua doação para entrega até sexta-feira. A gente botou até o dia 24, que é amanhã, mas pode entregar até a sexta, porque nós vamos organizar e, a partir do domingo, a partir desse final de semana, a gente vai disponibilizar para os irmãos que quiserem adquirir algum item, né, que vai ser oferecido no bazar. Então, vamos participar. O outro ponto, né, que a gente também é uma inovação nessa campanha, né? O bazar a gente sempre faz, mas o Apoiadores de Missões é a primeira vez que a gente está fazendo. E aí nós temos algumas pessoas que estão disponibilizando os seus serviços, né? E sempre que você disser assim, fui indicada por um membro da
da PIB universitária, ele vai pegar uma parte daquele valor, né, que ele recebeu e vai doar para missões. Então, se você tem que fazer algum serviço no seu carro, vai lá no Sérgio, né, e fala, eu sou da universitária, e você vai ajudar o Sérgio e vai ajudar a campanha de missões, né? Precisou ir no dentista urgente, né? Precisou fazer algum serviço? Procura lá o irmão William, né? Você vai ajudar o irmão William e você vai ajudar missões. Então, no nosso WhatsApp a gente já passou esses contatos. Mas se o irmão perdeu, manda uma mensagem lá para o WhatsApp da igreja, que a Bia passa para você o contato novamente, tá bom? Então, vamos, né, auxiliar esses irmãos, que eles também estarão auxiliando a nossa igreja, né? Vamos um ajudar ao outro. E nossa terceira ação é o nosso almoço. Domingo nós teremos um delicioso churrasco, né? Então, os irmãos participem, né? Convide o seu familiar, né? Para poder comprar, para poder adquirir. Nós vamos vender no dia. Nós vamos ter máquina de débito, de crédito. Teremos ainda pudim, geladinho de abacaxi, o Edson está aqui me lembrando. E mousse de morango por R$3. Então, quem quiser pedir a sua sobremesa, peça junto também. E tem o refrigerante de brinde, né? De brinde vai uma garrafinha de Pepsi ou de Guaraná, aquela menorzinha, mas tem um refrigerante de brinde. Então, e, além disso, é a juventude da igreja que está fazendo esse almoço como uma oferta, né? Como oferta para missões. Então, irmãos, quem puder, né, participar do almoço, divulga, fala com seus familiares, vai estar delicioso, isso a gente garante. Quem já participou da Cantina da Juventude sabe que o padrão é nota 10. Então, vamos participar, né, vamos divulgar essa ação, tá? Então, faz seu pedido pelo WhatsApp, 26733599, ou liga, né, e fala com a irmã Marta, mas de preferência o WhatsApp, porque a Bia está fazendo esse controle, né, dos pedidos que são antecipados. E a partir do meio-dia, 11h30, a gente vai começar a fazer as entregas, e ao meio-dia a gente vai começar a servir para os irmãos que forem buscar na igreja, né? 10 para meio-dia já vai estar pronto para a gente poder estar começando já a liberar os almoços, tá? Então, vamos colaborar, né? Vamos participar dessa ação. Nós vamos agora ouvir o hino oficial. É um hino lindíssimo, né? Talvez um dos mais bonitos dos últimos tempos de campanha de missões, né? É um hino que chega até a emocionar a gente com a mensagem que ele transmite, né? Então, vamos ouvir o hino de missões e eu vou pedir que, ao término do hino, né, a gente tem uma oração por missões, né? Que a gente ore por esse momento. Eu vou pedir ao irmão Walter que, quando a gente terminar de cantar o hino, o irmão faça uma oração por missões. O irmão Walter é o nosso responsável pelo evangelismo, tem aí participado da campanha, é o responsável pelos apoiadores de missões, né? E a gente vai estar fazendo essa oração logo após o hino oficial. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder vida traz.
Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pelo belo dia de hoje, Senhor. Abençoe, Senhor, cada família, Senhor, cada lar representado, Senhor. Cada irmão está aqui presente neste culto, cada um no seu lar, Senhor. Senhor, venha abençoar a vida de cada um, Senhor. Venha, Senhor, nos despertar, Senhor, cada vez mais, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor. Possamos amar, Senhor, possamos repartir, possamos multiplicar, Senhor, possamos orar a cada dia por missões, Senhor. Possa ser a nossa oração a cada dia, a cada momento da nossa vida, Senhor. Abençoe cada missionário espalhado pela face da terra, Senhor, principalmente no nosso Brasil nesse momento, Senhor. Venha suprir todas as suas necessidades, Senhor. E abençoe tua igreja, Senhor. Que possamos despertar, contribuir, Senhor, para missões de coração e de amor, Senhor, com alegria, Senhor. Abençoe nossas vidas, Senhor. Continue a falar, Senhor, no decorrer nesta noite, Senhor. Essa oração te peço, em nome de Jesus. Amém. Se pedirmos em oração, crendo, receberemos. A ênfase deste culto é justamente a oração. E momento de intercessão, nós vamos fazer a leitura de Tiago 5, 17 a 18, que diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Portanto, a oração é algo realmente muito importante nas nossas vidas. Eu vou pedir ao irmão Osias, irmão Osias, que nos eleve a Deus em oração neste momento, pedindo por cada irmão, cada um que tem no seu coração algum pedido, algo que gostaria, que só Deus, é impossível humanamente, mas é possível para Deus, porque para Deus não há nada impossível, né? Então nós vamos pedir, eu não sei se ele ainda está aí, está, e ele estará orando então neste momento. Obrigado, Senhor, por esse momento que passamos na sua presença, por rever os nossos irmãos, apesar de distantes, mas estamos juntos, mesmo na distância. Agradecemos pela vida do pastor Hamilton, da irmã Venância, do pastor Roberto, e te pedimos que o Senhor nos oriente, nos proteja nessa pandemia e que possamos voltar muito breve a poder realizar um culto presencial que nos faz muita falta. Nós queremos colocar agora nas suas mãos os nossos missionários, onde quer que eles estejam, e que a nossa igreja possa alcançar o alvo, para que missões receba sustento à altura, que possamos fazer mais e mais e mais para o seu reino. Nós te pedimos agora por aquelas pessoas que necessitam da sua ajuda por algum motivo, no desemprego, na doença, aquelas pessoas que estão enlutadas, aquelas pessoas que esperam por alguma coisa, que tem um plano e que foi adiado ou que não conseguiu porque o Senhor não permitiu que acontecesse. Eu espero que cada um possa entender que temos que viver pela sua vontade, que o Senhor sempre quer o melhor para nós. Nos ajude, nos oriente, nos mantenha na sua presença. Perdoa os nossos pecados. Pecamos a cada momento, às vezes até inconscientemente. Mas o Senhor pode nos purificar, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Derrame o seu Espírito sobre nós, seja com a pessoa que vai pregar agora, que a sua palavra possa trazer alívio aos desesperados, possa trazer sustento e alimentar espiritualmente a cada irmão que vai ouvir. Dirija a nossa vida, fique conosco,
no decorrer deste culto e que o Senhor aceite tudo que está acontecendo agora. Que a nossa intenção é exaltar o seu nome, porque só o seu nome é digno de louvor e adoração. Tudo pela sua vontade e em prol do crescimento do reino do Senhor, nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos o privilégio de ter conosco nesta noite Roberto Santos. É um missionário radical. Recentemente falamos sobre radical e eu postei no grupo de WhatsApp informações sobre os projetos que a Junta mantém de radicais, tanto na Amazônia como no Sertão, projeto radical na Cristolândia e no Sul. E hoje a gente tem um baiano entre nós. Aliás, eu tenho um baiano amigo que é o diretor de Missões Nacionais. Fernando Brandão é baiano, para quem não sabe, né? Ele é baiano e hoje temos mais um baiano entre nós aqui. E é com alegria, irmão Roberto, que nós o recebemos aqui, damos as boas-vindas, sinta-se muito à vontade entre nós e a nossa oração é que Deus o use como instrumento para nos falar nesta hora, conforme Ele colocou em seu coração, seja em forma de testemunho, a palavra que o irmão desejar falar agora, pregando a palavra de Deus, e desejo que realmente Deus o abençoe juntamente com a sua esposa. Como é o nome dela? Maiane. Maiane. Com a Maiane. Tem filho já? Ainda não. Ainda não. Então, você e Maiane, sejam muito abençoados e bem-vindos em nosso meio. Fique à vontade. Obrigado, pastor Hamilton. Boa noite a todos, graça e paz. Que alegria, né, de eu poder estar aqui e compartilhar um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. Foi muita coisa, né? Muita coisa Deus tem feito em nossas vidas. Eu sou missionário radical sertanejo, né, da Junta de Missões Nacionais. Aliás, os seus missionários, né? Missionários batistas brasileiros. E é uma honra, é uma alegria imensa, pastor Hamilton, estar com todos os irmãos aí, né, da PIB Universitária do Brasil. É uma honra para mim. E como, né, estamos em campanha de missões nacionais, eu sei que é uma igreja missionária, né, que todos já até decoraram aí o versículo bíblico aí, né, da divisa aí, que é 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o que eu vou falar aqui é sobre o amor de Jesus, né? O que esse amor tão lindo nos alcançou e o que estamos fazendo hoje através desse amor. Eu sou o missionário Roberto, né? Como já falei, casado com a Maiane, também radical, e nós é natural de Monte Santo, na Bahia, sertãozinho de Monte Santo mesmo, na roça, não é na cidade não. E lá na comunidadezinha lá, Laje Grande dos Coelhos, não tem energia. Até hoje não tem energia. Lá é muita dificuldade, a gente vive lá no candeeirinho, não sei se alguém aí conhece candeeiro, né? Tipo lamparina, essas coisas assim. E aí, lá nós temos muita dificuldade de emprego, de água, sabe? Para a gente pegar água lá, a gente tem que andar 6 quilômetros. 6 quilômetros para pegar água para beber. Ou seja, e quando a gente chega lá, é um tanque, né, cavado no chão. Não é aquele tanquinho todo de cimentozinho, não. É tanque mesmo, né, cavado no chão. Quando chove, né, que lá no sertão é difícil chover, em ano tem seca, todo ano tem seca, né? Inclusive já passou até 5 anos sem chover. Enfim, a gente ia, né, caminhando 6 quilômetros para pegar água, aquela água barrenta, tipo café com leite. Não sei se os irmãos já viram essa água aí no sertão. E aí a gente bebia dessa água onde bode bebia, tomava banho, vaca bebia, tomava banho. E aí, meus irmãos, nós vivendo muito bem,
Aí eu conheci a Maiane. A Maiane, né, nessa época tinha mais ou menos uns 11 anos, fazendo 12 anos. E aí a gente se conheceu na escola, né? A gente tinha que caminhar também 6 quilômetros para ir na escola. Inclusive lá os meninos começam a estudar a partir de 8 anos, né? Que já pode andar. Agora não, que agora já tem um ônibus lá que a prefeitura colocou. Mas antes não tinha, uns 5 anos atrás não tinha. E aí a gente se conheceu na escola, né? E aí, meus irmãos, a gente casou. Como assim casou? Se ajuntou, né? Porque lá no sertão não tem esse negócio de casar, é ajuntar. E aí eu tava com 16 anos e a Maiane com 12. Dá para assustar um pouquinho, mas lá é a cultura, né? Normal. E a Maiane vivia muito, muito triste, angustiada. Por quê? Porque quando ela tinha 5 anos, o pai dela tentou matar ela. Porque ela foi na roça do pai dela e pegou umas melancias. E aí ela pedia melancia para ele, só que ele não dava, né? Tava esperando amadurecer e tal. Aquela coisa, né? Quando o sertanejo planta lá é difícil chover, ele fica com aquele cuidado todo, né? Da lavoura. E aí a Maiane foi na roça e foi furando a melancia de uma por uma, para ver qual era que estava boa. E aí, meus irmãos, o pai dela pegou ela de jeito, bateu mesmo, jogou no chão, pisou no pescoço, ia matar mesmo. E aí a mãe dela correu lá, né, separou lá a briga, e foi tanto que se separaram, né? A mãe dela com o pai dela se separaram, né? Houve separação. E aí, meus irmãos, a mãe dela casa com outro cara. E aí esse cara, o nome dele é José. E esse José tentava abusar ela todos os dias. Até os 12 anos, esse padrasto tentava abusar dela, só que, graças a Deus, não conseguiu fazer nada. Foi quando nós se conheceu, né? E aí ela contou para mim sobre esse acontecido. E aí aí ela se abriu para mim, né? Conversando, e falou sobre isso. Eu fiquei muito triste, né? E também com raiva desse padrasto dela. Inclusive, já pensei até de ir lá e matar ele, sabe? Só que Jesus entrou nas nossas vidas primeiro. E aí, meus irmãos, lá, aí eu falei com ela se ela queria morar comigo. A gente já estava se gostando mesmo, né? Se amando já e tal. E aí a gente foi morar junto. Eu com 16 e ela com 12. Criança, né? Se criamos juntos. E aí, meus irmãos, foi muita dificuldade, porque o emprego não tem. E eu trabalhava 1 dia, 2 dias, até 4 dias no mês, quando achava. Ou seja, dava ali uns R$100 por mês, quando achava, porque o dia era R$25. E aí, meus irmãos, muita dificuldade mesmo. E lá na Laje Grande dos Coelhos, onde não tem energia, não tem nada lá, telefone, televisão, nada, nós nunca tínhamos ouvido falar de Jesus. Nós não sabíamos nem quem era Jesus. Quem é esse Jesus? E aí aparece um missionário de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. E aí falando de um Jesus, que Jesus morreu por nós. E aí nós ficamos naquela dúvida. Quem é esse Jesus, gente? Morreu por nós e nós nessa sofrência toda, passando fome, essa dificuldade toda. E aí nós passando fome, meus irmãos, tinha vez que não tinha nada para comer, era só água mesmo, só aquela água barrentinha. E licuri, não sei se os irmãos já viram falar em licuri, é um cocozinho que tem lá no sertão, que a gente sai na caatinga caçando, e aí encontra, e aí a gente vai quebrando ele, né, e comendo. Então a gente sobrevivia assim. E aí, meus irmãos, chega esse missionário Frank Elias, né, falando desse Jesus, que esse Jesus tinha morrido por nós e tal, aquela coisa toda. E que Jesus também multiplica pães e peixe.
Aí, quando ele estava pregando assim, que Jesus multiplica pães e peixes, meus irmãos, a gente ficou bem interessado. Mas bem interessado mesmo. Porque nós estávamos precisando dessa multiplicação. E aí, minha esposa, Maiane, vai e aceita esse Jesus. E eu desconfiado, né? Que eu nem conhecia esse missionário, que aparece do nada falando que esse cara tinha morrido por nós, né? Ficou difícil de acreditar. E aí, mesmo assim, a gente ficou interessado e minha esposa vai e aceita Jesus. E aí, meus irmãos, ela já começa a testar Jesus. Então, eu vou ver se esse Jesus é bom mesmo. Eu vou orar para o Roberto aceitar Jesus, que é eu, né? E aí, meus irmãos, com 30 dias certinho, eu vou e aceito Jesus. Interessante que nesse dia, o missionário Elias não fez o apelo. Não fez o apelo. Aí eu esperando, né? Ele terminar, não fez o apelo e eu, ué, missionário, não vai fazer o apelo hoje não, é? E aí, ele, por quê? Eu quero aceitar esse Jesus, rapaz. E aí minha esposa ficou feliz, chorou, se emocionou. Aí eu entendi por que ela se emocionou tanto. Porque Jesus respondeu a oração dela. Meus irmãos, foi uma alegria. E aí aquela raiva toda, aquela angústia toda que a gente vivia, ficou, tipo, passando, sabe? Não houve mais aquela angústia. Meus irmãos, e aí a gente ia para os cultos. Todos os domingos a gente ia para os cultos. A gente caminhava 17 quilômetros para ir no culto. 17 quilômetros, meus irmãos, só para ir e 17 para voltar, para saber quem é esse Jesus e essa multiplicação aí que nós estávamos tanto querendo. E aí, meus irmãos, a gente ia por cima da serra, porque por cima da serra é mais perto, né? Lá pelas trilhas de bode, a trilha lá de vaca. Meus irmãos, a gente chegava no culto, cascanela toda rasgada de espinho, de mancambira, que é um mato lá doido, cheio de espinho. E tem um alecrim chamado alecrim de ovelha. Lá no sertão tem muito isso. E a gente chegava no culto todo fedendo, meus irmãos. Era um fedor brabo. E aí, eu sei que nós ia feliz. E nós aprendeu, né? O missionário cantava muito, o vento balançou e perto quero estar. E aí a gente aprendeu isso, né? E também aprendemos tudo que o missionário pregava, falava, para nós pregar para as outras pessoas também. E aí ele pregava muito isso, né? De multiplicações de pães e peixes. E aí, meus irmãos, um certo dia, o missionário fazia culto na casa da avó da Maiane. E aí, nesse dia ele não pôde vir. Aí ele liga para a tia da Maiane e pede para nós fazer o culto, fazer no lugar dele. Aí lembra, meus irmãos, do padrasto da Maiane e tal, que antes que a gente foi morar junto e tal, né? Então, ele ameaçou a gente de morte e tal, né? Não poderia voltar e tudo isso. E aí, nesse dia, nós ia fazer o culto na casa da avó da Maiane, e aí chega a irmã da Maiane, falando que o José tinha pedido para nós fazer culto lá na casa dele. E aí, meus irmãos, ficou naquela, né? O cara ameaçou a gente. Como a gente vai fazer esse culto lá? A gente não vai, não. E aí a gente orou primeiro, né? A gente orou. E aí tivemos uma ideia. Digo, não, a gente vai levar todo mundo daqui de casa, porque ele não vai fazer nada com a gente, como a gente fala lá, com essa arruma de gente. E aí fomos, começamos a cantar, o vento balançou, perto quero estar, e aí começamos a pregar. E aí, meus irmãos, esse cara, José, cai endemoniado. E aí aquela equipe que nós levou, né, todo mundo, deixou nós sozinhos. Falou, agora é com o Roberto e com a Maiane. Confiamos tanto na turma, né? E aí, meus irmãos, nós aprendemos, né, que repreender em nome de Jesus e tal. E assim a gente fez.
E aí, meus irmãos, esse homem José se levantou, pediu perdão para mim, para Maiane, pediu perdão para todo mundo e ainda melhor, meus irmãos, ele recebeu Jesus na vida dele. E aí foi alegria, muita alegria mesmo. E aí a gente pensou, se a gente não tivesse ido até lá, como seria do José? Será que ele não tinha recebido Jesus? E aí por isso que nós temos que estar atentos no chamado de Jesus Cristo. Todos nós temos chamado. Então nós precisamos estar atentos nesse chamado de Jesus. E aí, meus irmãos, nós ia fazendo visita com o missionário, Frank Elias, e aí começou a construção do templo. Aí o pessoal chamava nós de doido, que nós é variado e tal, que nós não tem juízo. E aí que nós ia trabalhar de graça, não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada, e trabalhando ainda de graça. Mas nós sabíamos que nós estávamos trabalhando para Jesus, na construção do templo. E aí, um certo dia, o missionário manda um recado para nós. Aí nós, poxa vida, o que é que o missionário Elias quer com a gente? Será que ele vai embora? Porque o missionário lá é muito querido. Porque lá a gente tem umas sandalinhas lá quebrada. Tipo, não presta, né? Lá pra gente a gente chama torado, né? Chinelo torado. Que é mendado de arame, essas coisas todas. E aí, roupa a gente não tinha, toda rasgadinha. E o missionário Frank Elias ia para o Rio de Janeiro, arrumava aquelas roupas, né, de doação, aqueles calçados, alimento, e levava para nós, né? E aí ele era muito querido. Então a gente pensou que ele ia embora. Aí chega lá, ele foi falar com a gente. Olha só, eu quero fazer um convite para vocês. Aí nós, um convite? Um convite. E aí falou com a gente se a gente não queria ir conhecer Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Meus irmãos, a gente ficou um pouco assim, né? Um pouco em dúvida, porque nós nunca tínhamos saído deste lugarzinho, nunca, para lugar nenhum. E aí, só de longe mesmo que a gente ia era para o culto, né? 17 quilômetros que a gente andava. E aí, nós, já que todo mundo chama a gente de doido, que a gente é variado, vamos conhecer Rio das Ostras. E aí a gente foi para Rio das Ostras. Meus irmãos, foi uma alegria. E aí a primeira coisa que o missionário fez foi levar a gente na praia. E aí a gente vendo aquele tanto de água, como a gente fala no sertão, né? Aquela ruma de água que nós nunca tínhamos visto na vida. Então a gente se emocionou, a gente chorou. Meus irmãos, vou confessar aqui, vou abrir meu coração para os irmãos. Eu fui até na praia com tanto gosto, coloquei meus pezinhos na água, enchi minhas 2 mãos de água, meus irmãos, e bebi, meus irmãos. Meu pai, é sal puro. Eu passei por isso, meus irmãos. Mas, assim, foi muito legal. A gente conheceu o mar e a gente viu, né, que mais um milagre de Jesus, né? E olha só, foi Deus que fez isso. Que legal. E aí, o missionário convidou a gente para passar 30 dias. Só um passeio de 30 dias. E desses 30 dias, a gente arrumou um emprego. Lá em Cantagalo também, lá no Rio das Ostras. E aí, fui trabalhar no sítio, tirando leite. 600 litros de leite. E aí, nós foi tão magrinho lá para Rio das Ostras. Minha esposa, tadinha, pesava 30 quilos. Eu não vou nem falar. Não vou nem falar o quanto eu pesava. E aí, a gente tomava leite de manhã, meio-dia, à noite, toda hora. Era leite. Nunca vimos tanto leite na vida, meus irmãos. E aí foi... Hoje nós nem fala mais de negócio de peso. Porque já deixamos esse peso para lá. E aí, meus irmãos, conhecemos pizza, conhecemos hambúrguer. E
tanta coisa que a gente conheceu em Rio das Ostras que nós nunca vimos, nunca comemos. Então foi assim, algo maravilhoso que Deus fez por nós. E nessa brincadeirinha aí de Rio das Ostras, a gente ficou 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses longe do sertão. Foi onde compramos celular. Aí a gente começou a ganhar R$ 1.200 para quem ganhava 25 ou 100 por mês. E Jesus multiplicou mesmo, né? Multiplicou para R$ 1.200 e a gente vivia feliz, né? A minha esposa Maiane falava assim: eita, Roberto, nós tá rico e milionário. Tá rico e milionário. Eu digo, é mesmo, estamos ricos e milionários. E aí compramos um celular, né, todo chique, um celular, abrimos conta num banco chamado Bradesco, que nós nunca ouvimos falar. E aí, meus irmãos, foi aquela felicidade toda. E aí, 1 ano e 5 meses passamos em Rio das Ostras. E aí, teve um dia que o missionário também ligou, né? Agora não mandou recado, ligou para o nosso celularzinho, dizendo que queria falar com a gente. E aí, a gente pode falar, missionário? Aí o missionário, não, é importante, eu preciso falar com vocês pessoalmente. Aí nós, tá bom então. Aí ele foi no sítio lá em Cantagalo, né? Aí chegou lá, falando de um radical sertanejo da Junta de Missões Nacionais lá em Juazeiro da Bahia, né? Para a gente passar pelo treinamento e tal, para ser missionário no sertão. Aí a gente se assustou, né? Digo, pera ainda. O senhor está dizendo que agora é para nós ir para o sertão de novo? Voltar para o sertão? E aí, meus irmãos, meu patrão, né? Ele gosta tanto da gente até hoje. Ele é até presbítero lá da Assembleia de Deus, Madureira, lá em Cantagalo. Aí ele gritou logo, esse negócio não é de Deus não, hein? E aí eu fui com ele, não é de Deus mesmo não. A gente tá lá no sertão e vem para cá, tá tudo bem, e agora voltar pro sertão não é de Deus mesmo não. Esse negócio não é de Deus não. E aí, meus irmãos, começamos a orar. Começamos a orar para ver se esse negócio não era, se era de Deus, se não era. E aí oramos, fizemos uma simples oração. Digo, Senhor tirou a gente do sertão, né, e tal. E é isso mesmo que o Senhor quer, que nós volte para o sertão. Em nome de Jesus, amém. Né? Com uma simples oração. E aí, meus irmãos, começamos a pensar, né, no nosso povo lá, as necessidades, o tempo que eles iam, né, para pegar uma água para beber, aquela sofrência toda, as crianças lá se vendendo, né, pelo 1 litro de farinha, né, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, os pais mesmo vendendo as filhas de 10 anos, e aquele negócio todo, meus irmãos, para sobreviver. E aí a gente ficou pensando nisso. E essa chama, né, de voltar mesmo para o sertão como missionário, foi crescendo mesmo no nosso coração. E aí, meus irmãos, faltando 1 semana para encerrar o período lá do Radical Sertanejo, e aí a gente pede conta, né, pedimos contas, pegamos o ônibus, passamos 3 dias na estrada e chegamos lá em Juazeiro da Bahia, voltando para o sertão novamente. E aí ficamos lá no treinamento, né, do Radical Sertanejo. Só que antes disso aí, a gente já tinha se casado no civil, né, para se batizar e tal, tudo certinho. E aí, meus irmãos, nós tínhamos um sonho, né, de casar na igreja e tal, no religioso. E minha esposa, né, de vestido branco e tal, e eu de gravata, né, nós tínhamos esse sonho. E lá no Radical Sertanejo a gente não tinha falado para ninguém, meus irmãos. E aí, antes de encerrar o treinamento, esse povo lá, que é o pastor Halos, lá o coordenador, com a equipe lá, prepara um casamento surpresa para nós, com tudo, meus irmãos. Bolo, tudo que a gente sonhou
tinha nesse casamento. E assim, nós percebemos o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto Deus continua cuidando da gente. Só precisamos ser fiel e obedecer a Jesus. Porque nós estávamos em Rio das Ostras, tudo de bom. E aí Deus pede para a gente voltar para o sertão. E a gente sabe que no sertão não é bom. E aí a gente vai assim, não por nós, mas por Deus. E assim, estamos muito felizes mesmo. E porque Ele nos amou é que nós temos essa felicidade. Porque Ele nos amou é que nós vamos, é que nós fala de Jesus mesmo. E aí, meus irmãos, terminou o treinamento, né, do Radical e aí fomos enviados para o campo, para os campos missionários, que é lá em Tuaçu, também na Bahia, sertão, nas comunidades Bonito e Formosa. O pastor Hamilton estava até brincando com a gente aí, que, né, porque lá eu não sei o que é bonito lá e nem é Formosa, né? Eu não sei o que é que eles colocaram esse nome. Aí o pastor Hamilton estava falando, não, acho que aí é homenagem a vocês. Bonito é eu e Formosa é minha esposa, né? E até que caiu bem mesmo, até que ficou legal. E aí, meus irmãos, estamos muito felizes no campo missionário, né? Como os missionários, lá no Bonito e na Formosa, né? No sertãozinho de Ituaçu. Começamos lá do zero também. Como o missionário Elias começou lá em Monte Santo, a gente agora começou lá em Ituaçu. E aí, meus irmãos, nós vemos pessoas se rendendo a Cristo, passando por aquelas necessidades que nós também passávamos, sabe? No começo foi um pouquinho difícil, porque a gente é distante, apesar que falamos quase a mesma coisa, né? A mesma cultura, mas é muito longe. Lá de Ituaçu para Monte Santo, né? Nossa terrinha natal é 600 quilômetros. 600 quilômetros. Então, é em ano que a gente vê nossas famílias. Então, assim, a gente começou o trabalho lá em Ituaçu, né? Com as crianças. Então, a gente convidou as crianças, né? Nos primeiros dias lá. A gente está 1 ano e 8 meses no campo missionário. Aí a gente começou com as crianças, programação, convidamos. E aí só foi uma família, meus irmãos. Nesse dia só foi uma família. 12 meninos, 12 crianças. As famílias lá é assim. Uma família tem 10 filhos, outra tem 12, outra tem 20, outra tem 15, é tudo assim. Sertanejo é tudo assim. E aí só foi uma família, 12 crianças. E aí, mais na frente a gente descobriu por que foi 12 meninos. Só foi uma família. Porque ele estava pensando que nós era policial disfarçado, né? E aí, depois também saiu uma conversa que nós era ladrão de criança. E aí, meus irmãos, até ganhar a confiança desses sertanejos, mas hoje, né, ganhamos a confiança desses sertanejos. Hoje tem pessoas se rendendo aos pés de Jesus, pessoas sendo batizadas. Temos como exemplo mesmo a irmã Neide. A irmã Neide, meus irmãos, quando nós chegou lá, tadinha, era depressiva, tinha um ciúme do marido, doentio, que a gente não sabia nem por quê. E aí um culto, né, que a gente faz culto lá até hoje, nós não temos templo, né? Então nossos cultos é debaixo de árvore e nos lares, né? E aí fizemos um culto na casa do filho dela, Norberto. E aí, meus irmãos, nós pregando lá, a Ineide aceita Jesus, né? Confessou o Senhor Jesus como Salvador da vida dela. E aí, meus irmãos, hoje a Neide já foi batizada. Hoje a Neide é exemplo no campo missionário, né? É exemplo, meus irmãos. Os ciúmes da irmã Neide, eu não sei para onde foi. A depressão da irmã Neide, não sei para onde foi. Eu só sei que Jesus curou. Eu só sei que Jesus libertou ela, transformou ela. Hoje ela ora para a família dela. Hoje ela vai no campo missionário com a gente, fazendo visita. Ela já lidera culto, PGM, RD. Então, assim, meus irmãos, coisa maravilhosa está acontecendo no sertão, porque nós recebemos esse chamado
e obedecemos esse chamado. Nós precisamos estar atentos no chamado de Jesus Cristo. E somos frutos missionários, meus irmãos. Nós somos seus missionários. Então, vale a pena investir em missões, vale a pena orar por missões, porque os irmãos estão vendo aí, né, os frutos missionários. Somos frutos missionários. Hoje, minha esposa não pôde estar falando comigo aqui, porque ela está também falando em outra igreja. Tá? Ela está falando também. Inclusive, a gente está aqui no Rio de Janeiro. Tá bom? A gente está aqui no Rio de Janeiro, promoção missionária também. Aí a minha esposa está na PIB de Niterói. Está falando lá também. E aí, meus irmãos, sei que Jesus transformou nossas vidas. Jesus nos ama tanto, que é por isso que nós estamos aqui agora, neste momento. Meus irmãos, e para encerrar, eu quero deixar 3 desafios aí para os irmãos, né? Para a PIB Universitária do Brasil aí, pastor Hamilton, e todos que estão nos assistindo aí, nos ouvindo aí. Primeiro, que os irmãos se comprometam a orar por nós. Roberto e Maiana, se comprometa, meus irmãos. Esteja firme em oração todos os dias por nós. E segundo, que os irmãos venham para o nosso campo missionário. Vai no sertão. Vamos lá evangelizar. Pode ficar tranquilo que a gente não vai caminhar 17 quilômetros, tá bom? A gente vai caminhar uns 5 quilômetros. Uns 5, no mínimo. Senão não tem graça. E aí, evangelizar esse povo, que é um povo humilde, é nosso povo, é nossa gente, e está precisando de Jesus. Assim como nós precisávamos de Jesus, fomos alcançados por Jesus, por esse amor tão lindo, através desse missionário que foi até no sertão falar de Jesus, e estamos fazendo a mesma coisa. Porque, meus irmãos, tem muita gente morrendo sem Jesus Cristo. E nós sabemos que não é bom, meus irmãos. Não é bom. Nós precisamos se acertar com Deus, precisamos levar esse amor tão lindo, né? Porque Ele me amou, nós estamos aqui. Porque Ele nos amou, que nós vivemos hoje. Então vamos no sertão, esse desafio está de pé. Vamos para o sertão evangelizar em porta em porta, caminhar um pouquinho, fazer brincadeira com as crianças lá. Lá é assim, os irmãos chega lá, faz uma programação com as crianças, aí vocês vão ficar todos assim, né? Olha para um lado, olha para o outro, só vem chegando criança, vocês vão ficar, ué, e de onde está chegando tanta criança assim, gente? Lá no sertão é assim. E assim, crianças e assim, que tem criança que nunca comeu chocolate, não sabe nem o que é chocolate, meus irmãos. Só para os irmãos saber o quanto é a simplicidade lá no sertão, o quanto o povo é simples, bem simples mesmo. Assim como eu também sou simples. Sou simples, vou continuar simples, porque Jesus ama nós, Jesus nos amou tanto. E terceiro, meus irmãos, terceiro desafio, que os irmãos nos adotem. Nos adote no PAN, né? No programa de adoção missionária, né? Quer dizer, plano de adoção missionária, que os irmãos já conhecem aí, né? Que é uma igreja missionária, já sabe como funciona. Então, adote esse casal missionário aí, os seus missionários, tá bom? E vai receber notícia do campo missionário, a hora que quiser. E é simples. É só pegar a fichinha do PAN, ou melhor, entrar na junta, né? No site da junta de missões nacionais, ir lá no portal PAN e pesquisar lá a ficha do PAN, procurar Roberto e Maiane Oliveira, Radical Sertanejo. Pronto. Aí os irmãos fazem suas inscrições, o tantinho que dá, o tantinho que puder, vai ajudar muito, vai nos manter no sertão falando de Jesus, os seus missionários, tá bom? Então, assim, 3 desafios. Primeiro, ora por nós. Segundo, vai no nosso campo missionário. E terceiro, adote seus missionários, tá bom? Pastor Hamilton, foi uma alegria imensa estar com todos vocês. Estou muito feliz, o coração está muito feliz mesmo. E que honra mesmo poder estar aqui. E muito obrigado por tudo.
Nós queremos agradecer, né, ao missionário Roberto Santos por essa palavra, né, esse relato das suas experiências que nos edificaram nesse momento, né? E que nós possamos realmente orar pelos nossos missionários que fazem trabalhos em lugares tão difíceis, mas Deus tem abençoado. Eu vou pedir a Cris que nos eleve agora a Deus em oração, pedindo, né, para Deus abençoar cada vez mais o trabalho do Roberto e da Maiane. Oremos. Então, Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus, tão agradável, um momento tão especial para a nossa igreja que o Senhor nos proporcionou através dos relatos do teu servo, do nosso irmão, ó Deus, que um dia foi alcançado pela tua graça, pelo teu amor, ele, sua esposa, e a despeito, ó Deus, de um passado difícil, triste, o Senhor, ó Deus, com teu amor, entrou na vida deles e transformou, ó Deus, as suas vidas. E agora, através deles, Senhor, o Senhor quer alcançar outras pessoas, os teus servos se dispuseram, se colocaram em tuas mãos e tem experimentado, ó Pai, da tua obra, da tua graça transformadora, ó Deus, no nosso país. Nós te louvamos, ó Deus, por conhecer essa experiência, por conhecer essa família. Suplicamos as tuas bênçãos sobre a vida deles, que o teu Espírito Santo continue conduzindo em glória sua vida, seu ministério, ó Deus, seu futuro, ó, o trabalho nessa localidade, assim como em outras localidades, ó Deus, do sertão do nosso país, acometidas por tanta violência, miséria, fome. Ali o Senhor leva vida, ali o Senhor leva esperança, transformação, que o Senhor multiplica, ó Deus, a transformação através dos teus servos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por saber que a tua obra tem continuado, como o Senhor age, não há barreiras, não há impedimentos para ti, ó Pai. Que o Senhor sustente cada missionário, e em especial esse casal, ó Pai. Abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Só quero saber se quando eu for lá vai ter alecrim, como é que é? Alecrim de ovelha. Pastor Alecrim nem está aqui para ouvir isso. Gente, nós vamos cantar ainda o hino Tu És Fiel, Senhor. Vamos cantar esse hino, né, louvando ao nosso Deus, e logo após o Hamilton estará orando, e aí nós vamos dar aquele tchauzinho gostoso.
Meus amados, a gente recebeu aí três pedidos. Dá uma grande vontade de atender aos três, mas de modo especial o segundo pedido, né? Que é ir lá conhecer. A gente chega de ônibus lá? Ou só no lombo do jegue? Chega de ônibus, sim. Chega. Chega de ônibus lá? Ok. Chega. Se houverem outros dispostos a ir, quem sabe a gente convence a majestade aqui a ir ou me liderar. Olha os 17 quilômetros, hein, pastor? Oi? Olha os 17 quilômetros. Deixa eu dizer uma coisa. Só para vocês terem uma noção, que às vezes há pessoas que não têm noção da distância. Sabe qual é a distância da nossa igreja até a sede da convenção em Niterói? Que é perto da primeira igreja de Niterói? São 30 quilômetros. Ou seja, é 4 quilômetros além. Dá para ir até São Francisco, a praia de São Francisco, em Niterói. É da nossa igreja até a praia de São Francisco, em Niterói. Imagine andar a pé essa distância. Se quiserem fazer um teste, eu acredito que vocês vão ter uma noção da realidade que esse povo enfrenta. Eu quero te agradecer, Roberto, por sua dedicação. Você é instrumento nas mãos de Deus e falou muito ao nosso coração. Nossa igreja é uma igreja missionária e sempre foi. Fez muitos projetos missionários no passado. Houve uma época que a gente ia para países da América do Sul levando um templo de madeira e em uma semana fazia o templo, fazia o projeto missionário e deixava o templo. Eu coordenei projetos assim na minha juventude e tenho saudade disso. Eu conheci Venância num projeto missionário. Aliás, ela me conheceu, porque eu já a paquerava há muito tempo. Então, eu estou falando de um projeto que foi elaborado, todo planejado, em 1986. Em janeiro de 87, foi realizado, iniciou esse projeto de plantação de uma igreja. Eu quero estimular os membros de nossa igreja, envolvam-se com missões, que isso é uma experiência extraordinária. A gente quer agradecer, nós queremos agradecer, queremos suplicar sobre vocês, sobre Maiane, as mais ricas bênçãos dos altos céus. Deus que chamou, eu vou pedir que Ele te dê duas coisas só. Que Ele te dê recursos e oportunidades. Primeiro, que Ele dê as oportunidades. Que você enxergue as possibilidades de Deus e as oportunidades de Deus. Os recursos, eu tenho certeza que Ele vai suprir. Não vão faltar recursos. Vamos orar, meus irmãos? Falar mais uma vez com Deus? Vamos pedir que Deus abençoe a vida de cada um de nossos irmãos que aqui estão, mas pedir também que Ele abençoe de modo muito especial a vida do Roberto e da Maiane. Eu vou pedir para essa oração. Irmão Daniel está com possibilidade de falar, irmão Daniel? Irmão Daniel, pode orar então, por favor. Bendito Deus, nosso querido Pai, graças te rendemos, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos, Senhor, no teu nome, para prestar culto de adoração, culto de louvor a ti. Especialmente nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela visita, pela palavra tão especial do missionário Roberto, que nos falou profundamente das necessidades do sertão do nosso país, quando as almas estão sem conhecer Jesus, da forma como ele nos relatou, que na sua adolescência e ainda sua juventude, no lugar que ele morava, ninguém sabia quem era Jesus. Ó Senhor, isso falou ao nosso coração e sentimos a necessidade que o nosso campo missionário ainda tem de conhecer o teu nome, o teu filho, o sacrifício de Jesus por nós.
queremos te pedir, Senhor, a tua bênção para todos os missionários que estão envolvidos nessa grande obra, especialmente por esse casal que conhecemos hoje, irmão Roberto, sua esposa Maiane, pela história de vida deles, e nós entendemos o teu propósito na vida deles. Entendemos, Senhor, a grande bênção que ele vai ser no lugar que o Senhor vai colocar. Ó, Senhor, continua cuidando do teu povo. Cuida, Senhor, da nossa igreja. Desperta-nos cada dia mais para nos envolver, para cooperar, Senhor, com a extensão do teu reino em nossa pátria. Cuida de cada um de nós, seja com cada família que está presente neste momento e as famílias que também não estão, Senhor, nessa transmissão, mas que estão também em comunhão contigo e sejam alcançadas pelo desejo, Senhor, de fazer a tua obra. Fica conosco. Muito obrigado por essa mensagem dessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está sem som, pastor. Boa noite, irmão Roberto. Deus abençoe o ministério. Boa noite. Boa noite. De novo, pastor. Está sem som, pastor. Mais uma vez. Estou escutando Boa noite, irmão Roberto. Foi um prazer. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, irmão Roberto. Obrigado. Boa noite. Boa noite, irmão. Prazer todo meu. Obrigado. Irmão Roberto. Querido ir lá. Isso mesmo. Vai pro sertão. Pegar trabalhar com as crianças. Isso, é. Departamento infantil. Isso aí. Vai ser bênção. Dê o nosso abraço a Maiane, tá bom? Tá bom, obrigado.